Rádio Desterro FM. E nós vamos falar a respeito de alguns assuntos hoje interessantes. Nós temos visto muitas coisas acontecendo aí no mundo da motocicleta, motos novas, né? Novas leis e coisas interessantes aí pra gente bater um papo a respeito. E nós vamos nessa tocada agora no bloco do Diácono Harleiro, hoje de uma forma não só de informações, mas também de um pouco de psicologia, por assim dizer, e de espiritualidade junto. Mas é uma metáfora interessante que acontece no mundo do motor. Bora lá escutar isso? Muito bem, nós vamos então conversar aqui no bloco do Diácono Harleiro a respeito de uma situação bastante interessante. Você já escutou a gente falar aqui a respeito de remap de motor, né? O Rodrigo, esses tempos atrás, trouxe algumas informações a respeito. Nós conversamos, inclusive, com o Angel, da H3 Customs aqui de Apucarana. Fui lá visitar a oficina dele, trouxe as informações aqui também para você, no Motolouco com Cristo, falando a respeito desse mundo do remap. E não só das motos que normalmente eu curto e vou atrás, como as Harley Davidson e as motos Customs, mas existe remap disseminado hoje no mercado para vários tipos de moto. Mas eu vou trazer essas informações, por assim dizer, de um caráter um pouco mais técnico, voltado justamente para as Harley Davidsons. Tomando-se na média das motos fabricadas pela Harley, algumas são um pouquinho diferentes, principalmente aquelas com motor mais novo, o Revolution Max, né, que está em produção agora. Não se aplicaria exatamente essa porcentagem que eu vou falar aqui. Mas o que acontece é o seguinte: sabe-se que os motores das motos Harley Davidson saem de fábrica com aproximadamente apenas 60% da potência ou do potencial que o motor foi fabricado para de fato desempenhar. Então, um motor da Harley Davidson que, por exemplo, dá 100 cavalos de potência declarado pela fábrica, ou que a gente meça no dinamômetro, ele na verdade ele teria pelo menos aí tranquilidade de gerar 160 cavalos. E por que isso acontece? São diversos fatores, mas principalmente pelas normas ambientais dos países para os quais a Harley tem que mandar essas motos, e principalmente o Brasil, por exemplo, é um dos lugares onde tem uma maior restrição ambiental, tanto de emissão de poluentes quanto também da parte sonora. E também aqui no Brasil tem-se um agravante em relação, por exemplo, à baixa qualidade da gasolina em relação a outros países. Então, essas restrições, essas dificuldades de especificação de gasolina fazem com que o motor renda bem menos do que aquela quantidade que ele foi feito para render. E isso normalmente já é algo que sai de fábrica, não é que é sem querer. A própria fábrica faz isso, faz com que haja essas mudanças. E essas mudanças, elas não são apenas mudanças físicas. Por exemplo, a gente sabe que trocando-se o escapamento da moto, filtro de ar, são coisas simples, né, de coisas rápidas, que você já tem um certo ganho ali da capacidade de entrada de ar, da saída dos gases no escapamento, e isso normalmente já rende alguma coisa a mais, alguns cavalos a mais, um pouco de torque a mais. Mas tem a principal restrição que é feita no mapeamento da injeção, na centralina do motor, onde está o cérebro do motor. Ali é colocado um programa, e esse programa ele restringe a quantidade de combustível que vai para a câmara de combustão, a forma como é queimado esse combustível, tudo você regula ali por essa centralina, você regula pelo mapeamento, que é o programa que faz com que a moto responda, que cada item da moto responda do jeito que você quer que esse item responda.
Então, seria algo mais ou menos assim. Se a gente pegasse um pianista muito talentoso, um cara que soubesse tocar um piano maravilhosamente bem, e aí dá uma partitura para ele e falar: agora você vai tocar com 3 dedos só, 3 de cada mão, você não vai poder usar os 5 dedos. É mais ou menos isso. Vai ter um desempenho, vai ser bonito, né, de escutar. Você vai escutar uma música, mas não seria tão bem tocado como se ele pudesse usar a mão toda, as 2 mãos inteiras. Então, mecânicos especialistas em remap, quando eles estudam, e hoje em dia tem um pessoal que de fato se especializa nisso, porque é necessário que tenha-se os equipamentos corretos para você fazer esse remapeamento da moto, e você precisa também ter um conhecimento, porque é uma infinidade muito grande de hardwares e softwares que você pode usar para melhorar ou mexer na programação da central eletrônica da tua moto. Então, esses especialistas, principalmente, como eu estou dizendo aqui na área da Harley, eles falam que eles não vão acrescentar potência na moto. Eu sou de uma época, né, em que a gente falava que o carro era mexido, que a gente ia envenenar o carro. Então você pegava um carro lá e rebaixava o cabeçote, aumentava o giclezinho lá do tubinho do carburador. Naquela época era carburador, não era central eletrônica. Mudava o escapamento, mudava o filtro de ar do carro. Isso daí a gente falava que a gente estava envenenando o carro. E normalmente quando a gente fazia isso, a gente acabava prejudicando um pouco o tempo de vida útil do motor. O motor acabava durando menos, porque ele estava sendo exigido além do necessário. O que esses especialistas, mecânicos especialistas em remapeamento de motos, principalmente de motos Harley Davidson, o que eles dizem é que na verdade eles vão destravar o motor. Eles vão liberar o motor para que o motor possa trabalhar na sua capacidade máxima. E normalmente quando ele está trabalhando na capacidade máxima dele, ele trabalha mais folgado, ele trabalha mais tranquilo, por assim dizer. Nas motos da Harley Davidson a gente tem um trabalho um pouco mais frio, o motor trabalha mais frio, ele aquece menos e tem diversos ganhos, inclusive em relação à parte ambiental de emissões de poluentes. Existe uma controvérsia muito grande em relação a essas restrições, porque acabam de fato, no final das contas, ou ficando a mesma coisa em relação à emissão de poluentes, ou até emitindo mais poluentes do que se o motor tivesse totalmente destravado. Então o motor fica um pouco mais econômico se ele for usado na mesma faixa de giro, da mesma forma como você usaria ele normal, vindo de fábrica. Quando você remapeia ele e utiliza ele na mesma forma, ele acaba ficando mais econômico, trabalhando mais frio e mais leve, por assim dizer, mais solto. Os especialistas dizem que aumenta, inclusive, o tempo de vida útil do motor quando você faz esse tipo de destrave, esse tipo de remapeamento. Nós não estamos falando de preparação de motores, nós não estamos falando de você pegar um motor e preparar ele para uma arrancada ou preparar o motor para uma corrida. Não é isso. Nós estamos apenas falando de remapeamento para você liberar tudo que acontece, tudo que tem de vida útil de fato, ou tudo que tem de potencialidade, de capacidade naquele motor, para o que de fato ele foi feito. Olha que coisa interessante. E nesse aspecto, me tocou muito essa semana em relação à parte espiritual e a parte também que a gente pode dizer psicológica desse assunto. Porque nós fomos criados por Deus para desempenharmos um papel. Nós fomos criados como uma obra-prima. Deus nos fez de uma forma para rendermos muito mais do que de fato nós estamos rendendo agora. E olhando para isso, o que nos faz ser, por assim dizer, limitados? O que está limitando a nossa potência? O que está limitando a nossa capacidade de desenvolver aquilo para o qual de fato nós fomos construídos, nós fomos feitos, nós fomos pensados, nós fomos, na verdade, planejados por Deus
para termos um rendimento máximo. E o que está fazendo com que a gente não tenha esse rendimento? Ou será que às vezes a gente nem pensou nisso? Será que às vezes a gente olha para nós e acha que está tudo certo, está tudo bom do jeito como está? Ou a gente percebe que a gente poderia render um pouco mais, que a gente tem outras capacidades que de repente a gente não está conseguindo colocar em ação? Tem coisas que a gente poderia fazer e não está conseguindo fazer, e a gente se contenta com esse pouco? Bom, o pecado, desde o início, ele tem feito isso com a gente. Ele tem nos castrado em relação à nossa capacidade, nos impedido de desempenhar tudo que viemos fazer de fato. Nós temos um propósito pelo qual nós fomos feitos, e quando a gente olha para Jesus especificamente, e olhando para ele e para os seus discípulos, principalmente aqueles mais próximos, que no começo nós aprendemos a chamá-los de apóstolos, nós vemos que esses homens eram simples, turrões, na maioria deles, a grande maioria deles, com pouca formação, né? Não eram homens estudados, por assim dizer. E depois que Jesus terminou de treiná-los, ou terminou de destravá-los, quando Jesus de fato fez o remap nesses apóstolos, eles fizeram coisas indizíveis. E não só esses apóstolos, mas os sucessores deles, e depois essa massa de pessoas que ao longo dos séculos vieram seguindo Jesus e fazendo maravilhas nesse mundo. É bom a gente lembrar daquelas histórias que nós escutamos e lemos no Ato dos Apóstolos, na Bíblia, em que Pedro e João estavam passando, indo para o templo. Tinha um paralítico que pedia esmola na porta do templo, pediu a eles uma esmola, e eles falaram: olha, ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus levanta e anda. E aquele homem que nasceu daquele jeito, que estava ali todo dia, as pessoas tinham uma certa dó dele, mas não tinham o que fazer com ele, porque ele era paralítico. De repente o rapaz deu um pulo e começou a andar, e tanto que aquilo virou uma comoção geral. Todas as pessoas ficaram de boca aberta de ver aquilo que aconteceu. E nós vemos ali mesmo no Atos dos Apóstolos outras situações bastante incríveis, por assim dizer. Por exemplo, eu gosto sempre de lembrar daquela passagem em que um dos diáconos, o Filipe, foi levado em espírito para evangelizar um etíope que passava, que ele era um alto funcionário do palácio da Etiópia, e de repente o Filipe chegou ali e começou a explicar para ele a respeito das passagens da Escritura, falar a respeito de Jesus. O evangelizou, batizou, e de repente ele foi tomado em espírito. Foi como que nós diríamos teleportado. O Espírito tirou ele dali, o Espírito Santo tirou ele dali e levou ele para outro lugar. Coisas incríveis aconteceram e continuam acontecendo ao nosso redor. E nós vemos na vida dos santos, aqui na Rádio Desterro nós temos São Padre Pio como nosso santo padroeiro, e o que esse homem fez, as maravilhas, as coisas incríveis que esse homem fez, de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, de falar e entender idiomas que ele nunca tinha visto na vida. E de repente chegam pessoas de outros idiomas, ele começa a falar com aquelas pessoas, perceber as dificuldades, as angústias, as tristezas das pessoas sem elas dizerem, saber dos pecados que as pessoas faziam, ressuscitar pessoas, fazer milagres, de fazer pessoas enxergar novamente. Quanto disso não aconteceu, quanto disso não acontece ainda hoje. Às vezes a gente não tem tanta informação desse jeito, não é tão divulgado, as coisas hoje em dia são um pouco meio atravancadas, né, em relação a isso. Mas quantas pessoas de fato fizeram e fazem coisas maravilhosas, pelas quais nós fomos feitos de fato para fazer, coisas que a gente deveria fazer como algo normal, mas nos convenceram que não, que a gente não foi feito para isso, que isso não é para nós, que essas coisas não são corretas, ou que isso aí
história da carochinha ou que isso daí não é verdade. Mas, meu irmão, minha irmã, tem uma rede de mentiras por detrás disso tudo que nos quer tirar da verdadeira realidade. E a verdadeira realidade é a realidade que Deus nos deu, a realidade da criação de Deus, dessa obra-prima que nós somos, o ser humano, a capacidade que nós temos quando nós nos entregamos de fato à vontade de Deus, ao propósito pelo qual nós fomos criados. E mediante isso, é bom a gente sempre pensar que, olha só, imagina só, um navio, ele pode ser algo maravilhoso, imponente, lindo, mas se ele estiver lá amarrado no cais, ele não serve para nada. Ele não está cumprindo a função dele. A função dele é navegar em alto mar, ganhar os oceanos. Aí sim, ele vai estar fazendo aquilo pelo qual ele foi criado, né, para fazer. E a mesma coisa um avião. O avião é uma obra de engenharia, de tecnologia maravilhosa, ainda mais esses aviões modernos, cheios de tecnologia. Mas o que adianta um avião desse cheio de tecnologia parado no aeroporto, no chão? Ele não foi feito para isso. Ele foi feito para voar. Meu irmão, minha irmã, era isso que eu queria falar para você hoje. Nós fomos feitos para voar. Nós fomos feitos como um avião desses. Cada um, claro, de uma forma diferente, numa capacidade diferente. Deus fez cada um de uma forma diferente, mas nós fomos feitos para voar e a maioria de nós está no chão. A maioria de nós está achando que estar no chão é o correto, que estar amarrado no cais é que é o certo. E não é. Nós podemos muito mais, nós temos direito a muito mais. Esse direito não porque nós somos bonzinhos, mas porque teve um Deus que se fez homem, encarnou e pagou o preço pela nossa salvação. E esse preço pago nos dá o merecimento por ele, pelo sangue dele, de nós exercermos em plenitude as capacidades que ele nos deu quando nos criou. Nós não podemos nos contentar com coisas pequenas, com coisas médias. E se contentar com coisas médias tem um nome feio que se chama mediocridade. Nós não podemos nos contentar com isso quando nós temos de fato algo muito maior. Nós precisamos ganhar os ares. Se nós somos navios, nós precisamos ganhar os mares. Nós não podemos ficar parado no aeroporto, parado no porto, parado no cais. Nós precisamos de fato entender o motivo pelo qual nós fomos criados e exercer em plenitude o que a gente chama na igreja de dons, de carismas, para que a gente possa ser feliz de verdade, para que a gente possa também ajudar as outras pessoas a serem felizes de verdade. Portanto, meu irmão, minha irmã, se eu fosse você, a partir de hoje eu começaria a fazer uma oração um pouquinho diferente na hora de acordar, na hora de dormir. Senhor, desfaz as amarras que me prendem e não me deixam render o potencial que o Senhor me criou para render. Algo desse jeito você poderia colocar nas suas orações. Senhor, me destrava, me ajuda a ver aquilo que eu não estou enxergando, o potencial que o Senhor colocou aqui dentro e que eu nem sei que existe, me ajuda a desenvolvê-lo. Se você fizer esse pedido com sinceridade de coração e se abrir para o que Deus tem para você, eu tenho certeza que em pouco tempo você vai estar voando, em pouco tempo você vai estar ganhando os mares, cruzando os oceanos, fazendo aquilo pelo qual você foi criado para fazer, aquilo que Deus fez, para o que Deus fez você, o seu propósito. E isso, com certeza, vai te fazer feliz de verdade, porque Deus nos fez para sermos felizes, para ter vida plena, para ter vida em abundância, vida de verdade. E o que nós estamos vivendo não chega nem perto de uma vida de verdade. Somos aviões que precisamos voar, somos navios que precisamos navegar. Bora lá? Bora para esse rolê? Vamos fazer aquilo que de fato nós fomos criados para fazer? Vale a pena mesmo viver uma vida plena de verdade. São 13 horas e 59 minutos, 14